A câmera abre devagar, como se o próprio tempo estivesse com preguiça de avançar naquela tarde. Um corredor longo, paredes brancas com quadros de família pendurados em linha reta, cada moldura dourada e polida como troféu. O chão de mármore reflete a luz que entra pelas janelas altas e o cheiro que paira no ar é aquele cheiro específico de casas ricas que tentam parecer aconchegantes, mas nunca conseguem de verdade. Uma mistura de perfume caro, limpeza excessiva e alguma coisa que lembra solidão disfarçada de organização. É uma casa grande demais para o amor que cabe dentro dela. Mariana caminha por esse corredor segurando o vestido nos braços com o cuidado de quem segura algo precioso. E era precioso. Não pelo preço, que não era alto, mas pelo que representava. Ela tinha visto aquele vestido numa vitrine numa tarde de sábado, 3 meses antes, quando saía do trabalho mais cedo do que o habitual e resolveu caminhar um pouco antes de pegar o ônibus. A vitrine era de uma loja pequena, sem nome famoso, numa rua que ela passava às vezes, mas nunca tinha entrado. O vestido estava no manequim do lado direito, cor de vinho, tecido que caía com aquela leveza que parece simples, mas não é. Um detalhe bordado na manga, discreto, quase invisível de longe, mas que de perto revelava um trabalho delicado de linhas entrelaçadas que lembravam folhas. Ela parou na calçada e ficou olhando por um tempo que não soube medir. Entrou na loja, experimentou, olhou no espelho por um longo momento e sentiu aquela coisa rara que acontece quando uma roupa não está apenas no seu corpo, mas parece ter sido feita para o momento específico que você está vivendo, como se o tecido soubesse de alguma coisa que você ainda estava aprendendo sobre si mesmo. Ela perguntou o preço. Era mais do que podia gastar naquele mês. Agradeceu, saiu e passou 2 semanas pensando naquele vestido toda vez que abria o guarda-roupa. Então começou a guardar. Não de forma dramática, não cortando coisas essenciais, mas fazendo pequenas escolhas. O almoço que ela poderia ter comprado na padaria cara perto do trabalho, ela fez em casa e levou na marmita. A saída com as amigas que ela adiou 1 mês, o livro que queria comprar, ela pegou emprestado na biblioteca. Pequenos rearranjos de uma vida que já era enxuta, feitos com a paciência de quem sabe que as coisas que valem a pena pedem algum esforço. Depois de 6 semanas, ela voltou à loja. O vestido ainda estava lá, como se estivesse esperando. Ela comprou. Andou até o ponto de ônibus com a sacolinha no braço e sorriu o caminho inteiro para casa. Guardou o vestido para uma ocasião especial. E a ocasião especial chegou na forma de um jantar de família que Dona Cecília tinha marcado com 3 semanas de antecedência, comunicado não como um convite, mas como uma convocação. Aquele tipo de mensagem que chega no grupo da família com horário, endereço e um emoji de coração que não aquece nada. Mariana leu a mensagem, confirmou presença e pensou, vou usar o vestido. Naquela tarde ela se arrumou com calma. Tomou banho demorado, fez o cabelo com cuidado, escolheu um brinco simples que combinava com a cor do tecido. Quando vestiu o vestido e olhou no espelho, voltou a sentir aquela coisa de quando tinha experimentado na loja, uma sensação de inteireza, de estar no lugar certo dentro de si mesma. Sorriu para o reflexo, pegou a bolsa, desceu. Rafael estava na sala esperando, de terno azul escuro, o cabelo penteado daquele jeito que ela achava bonito. Ele olhou quando ela desceu as escadas e disse que estava linda. Ela agradeceu com um sorriso, e eles foram. A casa de Dona Cecília era 20 minutos de carro. Mariana olhou pela janela durante o caminho enquanto Rafael falava sobre o trânsito e sobre uma reunião que tinha tido na semana anterior. Ela ouvia com a parte de si que ouvia Rafael automaticamente, aquela parte que aprendeu o ritmo das falas dele, as pausas, os momentos que pediam uma resposta e os que pediam só um aceno. A outra parte dela estava mais quieta do que o habitual, observando a cidade passando pela janela, as árvores na calçada, uma criança correndo atrás de uma bola numa praça pequena, uma barraca de frutas com laranjas empilhadas em pirâmide perfeita. Coisas simples que o mundo oferece sem pedir nada em troca. Chegaram. A casa de Dona Cecília era grande e antiga, reformada várias vezes, mas sempre preservando uma certa rigidez nas linhas, como se a arquitetura refletisse o caráter da mulher que morava dentro. Portão de ferro, jardim aparado com precisão,
luz amarela nas janelas que deveriam criar aconchego, mas criavam algo mais próximo de uma certa solenidade, como se entrar naquela casa exigisse uma postura específica que você aprendia ou sofria as consequências. Dona Cecília estava na sala quando entraram, alta, cabelos presos num cone que não tinha um fio fora do lugar, vestido de festa escuro, colar de pérolas que Mariana sabia que eram verdadeiras porque a sogra tinha deixado isso claro numa conversa 2 anos antes. Ela estava de pé, perto da janela, conversando com a cunhada, Fernanda, e com o marido da cunhada, Marcos, quando Mariana e Rafael entraram. Houve o ritual de abraços e beijos no rosto que acontecia em todas as chegadas, abraços que existiam mais como protocolo do que como afeto, cada um cumprindo o movimento esperado sem que calor real fosse trocado. Mariana cumprimentou a todos. Estava relaxada, estava bem, estava com o vestido que adorava e com a leveza de quem chegou num dia bom. Conversou com Fernanda sobre o filho dela que estava entrando na escola, com Marcos sobre um restaurante novo que os dois tinham ido, com a tia de Rafael que chegou logo depois com um bolo que cheirava a baunilha. Por um tempo pareceu que seria uma noite normal, ou tão normal quanto qualquer coisa naquela casa conseguia ser. Foi quando Dona Cecília se levantou do sofá. Ela atravessou a sala com passos medidos, aquele andar de quem não tem pressa porque sabe que o ambiente se ajusta a ela, e não o contrário. Parou a 2 metros de Mariana, olhou de cima a baixo, devagar, com aquele olhar que Mariana conhecia bem, o inventário, ela chamava assim para si mesma, o momento em que a sogra passava os olhos por ela como um fiscal passando os olhos por uma nota fiscal, procurando algum erro para apontar. Mariana ficou quieta, manteve o sorriso. Tinha aprendido que era o melhor a fazer. Qualquer coisa que dissesse poderia ser usado contra ela. Qualquer reação poderia ser interpretada como confirmação de algo que a sogra já tinha decidido. Então ficou quieta e deixou o olhar passar. Dona Cecília disse com a voz de quem está sendo muito razoável: "Esse vestido não combina com o ambiente, Mariana." Mariana disse que achava bonito, que tinha escolhido com cuidado. Dona Cecília fez uma expressão que não era exatamente de desaprovação, mas era aparente próxima, aquela expressão de paciência exausta com alguém que insiste em não entender as coisas óbvias. Disse que a questão não era o que Mariana achava, a questão era o que combinava com um jantar de família numa casa como aquela. E então, antes que qualquer palavra adicional pudesse ser dita, antes que Rafael, que estava do outro lado da sala, pudesse atravessá-la, antes que Fernanda, que tinha visto o olhar da mãe e já estava com o corpo tenso, pudesse se mover, Dona Cecília estendeu a mão, pegou a manga do vestido e puxou. O barulho que o tecido fez ao rasgar foi pequeno no volume, mas imenso no peso, um estalo seco, limpo, definitivo, como uma sentença sendo lida em voz alta. O tecido cedeu na costura da manga, o bordado que Mariana amava desde a vitrine se abrindo numa linha torta, e a manga ficou presa apenas por um fio na altura do ombro, pendando como uma folha depois da chuva. A sala inteira congelou. Rafael ficou com o copo na mão a meio caminho da boca. Fernanda ficou com a boca aberta na posição de quem ia falar e esqueceu como se faz isso. Marcos desviou o olhar para o chão com a rapidez de quem não quer ser testemunha, mas já é. A tia de Rafael, que tinha o bolo nas mãos, parou no meio da travessia entre a cozinha e a mesa. A empregada que passava pelo corredor parou no meio do passo com um prato na mão. Dona Cecília ficou de pé com a mesma postura de antes, como se o que tinha feito fosse um gesto administrativo menor, uma correção necessária, algo que ela tinha o direito e a responsabilidade de fazer. Não havia culpa no rosto dela, havia uma serenidade perturbadora de quem está completamente convicta de que está certa. Mariana olhou para a manga rasgada, olhou para o fio solitário que ainda aprendia ao vestido, sentiu o tecido frio no ombro, a assimetria do vestido que agora estava partido, e dentro dela aconteceu uma coisa que não era raiva e não era tristeza. Era algo mais fundo do que as duas, algo que começa onde as emoções fáceis terminam, no lugar onde as pessoas guardam as decisões que mudam a direção de uma vida. Ela respirou, uma respiração só, lenta. Olhou para Dona Cecília nos olhos e disse com uma voz que não tremia, que não tinha raiva e não tinha submissão, que era simplesmente a voz de alguém que acabou de entender alguma coisa com clareza total. Tudo bem. E subiu as escadas. Ninguém falou nada enquanto ela subia.
Os passos dela eram regulares no mármore, nem apressados nem arrastados, o ritmo de quem sabe para onde vai. Quando a porta do quarto fechou lá em cima, a sala ficou num silêncio que ninguém soube como quebrar. Fernanda olhou para o irmão, Rafael olhou para a mãe, Dona Cecília voltou para o sofá como se a cena tivesse encerrado e fosse hora de seguir em frente. Mas a cena não tinha encerrado, estava apenas começando. Lá em cima, Mariana sentou na beira da cama do quarto de hóspedes onde tinha deixado a bolsa, olhou para a manga rasgada, tirou o vestido com cuidado, dobrou, colocou dentro da sacola que tinha trazido, depois abriu a bolsa, pegou o celular e ficou olhando para a tela por um momento sem abrir nada. Pensou na vitrine, pensou nas 6 semanas juntando dinheiro, pensou no sorriso que tinha dado no espelho, pensou em tudo que tinha engolido desde que entrou naquela família, os comentários sobre sua origem, as brincadeiras veladas sobre sua cidade natal, os olhares quando ela usava alguma expressão que a sogra considerava inadequada, as comparações nunca ditas, mas sempre presentes com as ex-namoradas de Rafael que vinham de famílias diferentes, de mundos diferentes, de um padrão que... Havia uma fotografia na parede do corredor da casa de Dona Cecília que Mariana sempre olhava quando passava por ela. Era uma fotografia de Rafael criança, devia ter uns 8 anos, de short azul e camiseta branca, sentado no colo da mãe numa cadeira de jardim. Dona Cecília, na foto, estava sorrindo de um jeito que Mariana raramente tinha visto na versão adulta da mulher. Um sorriso aberto, sem calcular, com os olhos fechando levemente de genuína alegria. E Rafael, na foto, estava encostado nela com aquele abandono completo das crianças que se sabem seguros, aquela forma de apoiar o corpo num adulto como se a possibilidade de cair não existisse no vocabulário ainda. Mariana pensava nessa fotografia às vezes quando tentava entender Rafael. Não para desculpá-lo, não tinha chegado ao ponto de precisar de desculpas ainda, mas para entendê-lo, porque entender era sempre o primeiro passo antes de qualquer outra coisa. O menino da fotografia tinha aprendido que aquela mulher era o centro seguro do mundo. E o homem em que esse menino se tornou nunca tinha reaprendido que centros podem se deslocar. Rafael tinha crescido numa casa onde Dona Cecília era o ponto de referência de tudo. O pai, que Mariana nunca tinha conhecido porque tinha morrido antes do casamento, era descrito por todos que o conheceram como um homem bom, mas ausente. Muito trabalho, muitas viagens, aquele tipo de presença que existe, mas não ocupa. E o vácuo que essa ausência criava era preenchido pela personalidade de Dona Cecília, que era vasta o suficiente para preencher qualquer espaço disponível. Ela tinha criado Rafael e Fernanda com uma competência que ninguém negava, e um controle que também ninguém nomeava porque fazia parte do ambiente como a temperatura da casa, presente mas invisível até que se torna insuportável. Rafael tinha aprendido desde cedo que a paz de Dona Cecília era o termômetro do bem-estar da família. Quando ela estava satisfeita, as coisas fluíam. Quando ela estava insatisfeita, havia uma tensão no ar que era física, que se podia sentir na forma como as pessoas se moviam pelos cômodos, mais devagar, com mais cuidado, evitando fazer barulho desnecessário. Ele tinha aprendido a manter Dona Cecília satisfeita com a eficiência de quem aprende jovem uma habilidade de sobrevivência. E o problema é que habilidades de sobrevivência aprendidas jovem ficam tão internalizadas que deixam de parecer estratégia e passam a parecer caráter. Não era maldade. Mariana precisava deixar isso claro para si mesma, porque a raiva queria simplificar as coisas de um jeito que as tornava menores do que eram. Não era que Rafael não ligasse para ela. Era que ele tinha sido construído ao longo de décadas para ter um ponto cego específico quando se tratava da mãe. Um ponto cego que tomava exatamente a forma do espaço entre o que Dona Cecília fazia e o que Rafael conseguia ver sendo feito. Como um olho que compensa automaticamente o ponto cego óptico, preenchendo a lacuna com informação inventada que parece real, Rafael compensava automaticamente o comportamento da mãe com interpretações que suavizavam o que era duro e justificavam o que era injustificável. Ela tentara conversar sobre isso 3 vezes de forma direta nos 3 anos de casamento. A primeira vez foi 6 meses depois do casamento, quando Dona Cecília fez um comentário sobre o apartamento que eles tinham escolhido, dizendo que era pequeno para uma família que deveria crescer. E Mariana tinha sentido naquele comentário não apenas uma opinião sobre metragem, mas uma série de camadas sobrepostas sobre o que ela era e o que ela não seria capaz de oferecer. Tentou explicar para Rafael como tinha se sentido. Ele ouviu. Ficou quieto por um momento e disse que a mãe estava apenas animada com a ideia de netos e que não queria dizer nada além disso. A segunda vez foi no 2º ano, quando Dona Cecília cancelou um almoço que Mariana tinha organizado com cuidado para apresentar os próprios pais à sogra,
um almoço que ela tinha passado uma semana planejando. Ligando para os pais para combinar a viagem deles da cidade pequena até a capital, organizando o cardápio, comprando os ingredientes, Dona Cecília cancelou na manhã do almoço com uma mensagem de texto dizendo que não estava bem. Sem mais detalhes. E apareceu 2 horas depois num almoço no restaurante de uma amiga, numa foto que a amiga postou nas redes sociais e que chegou até Mariana por um caminho que ela nunca entendeu completamente. Mariana mostrou para Rafael. Ele olhou para a foto por um longo tempo e depois disse que talvez a mãe tivesse melhorado, que às vezes as pessoas ficam mal e melhoram rápido, que com certeza não era intencional. A terceira vez foi no 3º ano, 2 meses antes do jantar do vestido, quando num almoço de domingo, Dona Cecília se dirigiu a Mariana chamando-a pelo nome errado, Mariângela, durante toda a refeição, e cada vez que Mariana tentava gentilmente corrigir a sogra, ela prosseguia como se não tivesse ouvido. Quando foram embora, Mariana perguntou para Rafael se ele tinha percebido. Ele disse que a mãe estava ficando esquecida, que era a idade, que ela não fazia de propósito. Mariana ficou olhando para ele por um tempo e depois disse: "Tudo bem, Rafael", e não falou no assunto. Depois do jantar do vestido, no carro voltando para casa, quando Rafael disse que sentia muito e depois disse que a mãe era assim e que no fundo não tinha maldade, Mariana olhou pela janela e fez um cálculo silencioso. Não de raiva, não de ressentimento, mas o tipo de cálculo que se faz quando os dados são suficientes para uma conclusão, e continuar coletando dados não vai mudar a conclusão, só vai adiar o momento de agir com base nela. O cálculo era simples. Rafael amava, ela não duvidava disso, mas o amor de Rafael tinha uma hierarquia interna que ele nunca ia ser capaz de reorganizar, não por falta de vontade talvez, mas por uma falta de capacidade que era estrutural, que estava nas fundações de quem ele era, construída tijolo por tijolo ao longo de uma infância e adolescência e vida adulta inteira vivida na órbita de Dona Cecília. Quando havia conflito entre o conforto da mãe e o bem-estar de Mariana, o conforto da mãe ganhava, não de forma declarada, não de forma que ele pudesse ver claramente, mas ganhava. E Mariana tinha chegado ao limite do que conseguia sustentar dentro de uma estrutura onde ela sempre perdia. Nos dias depois do jantar, ela observou Rafael com uma atenção renovada, não de julgamento, mas de documentação, como um cientista que já tem a hipótese e está verificando os dados. Ele não subiu no dia seguinte ao jantar para perguntar se queria conversar. Não ligou para a mãe na frente dela para dizer que o que aconteceu não era aceitável. Não trouxe o assunto à tona nos dias seguintes. Foi vivendo a semana com a normalidade de quem colocou um episódio desconfortável numa gaveta e fechou a gaveta, com a esperança de que o tempo e o silêncio juntos resolvessem o que ele não sabia como resolver com palavras e ação. Mariana observou tudo isso, guardou tudo isso e continuou construindo o que estava construindo na pasta do computador. Numa noite de quarta-feira, uma semana depois do jantar, Rafael chegou do trabalho mais animado do que o habitual, falando sobre um projeto novo que começou a tomar forma, uma expansão do negócio que ele gerenciava, algo que ele estava empolgado há semanas, mas que acelerou com uma reunião daquela tarde. Ele contou os detalhes com aquela energia específica que tinha quando estava entusiasmado com algo profissional, as mãos se movendo quando falava, os olhos mais acordos, e Mariana ouviu com atenção genuína, fez as perguntas certas, porque ela sempre tinha feito as perguntas certas sobre o negócio dele, tinha entendido as dinâmicas, tinha contribuído com perspectivas que Rafael às vezes adotava sem perceber que tinham vindo dela. E numa pausa da conversa, ela pensou, ele nem sabe o quanto eu contribuí para isso. Não de forma ressentida, não naquele momento. Foi uma observação fatual, uma constatação, e foi diretamente para a pasta do computador como mais um dado. Fernanda ligou 3 dias depois. Não era incomum. Ela e Fernanda tinham uma relação que era melhor do que qualquer outra relação que Mariana tinha naquela família. Não uma amizade profunda, mas um respeito genuíno, uma cordialidade que tinha crescido ao longo dos anos, porque Fernanda era uma pessoa que conseguia enxergar o que está na sua frente sem o filtro protetor que Rafael tinha. Fernanda ligou e, após os cumprimentos iniciais, ficou em silêncio por um momento e então disse que queria pedir desculpas pelo que tinha acontecido no jantar, que tinha ficado paralisada e que não deveria ter ficado, que o que a mãe fez era errado. Mariana disse que agradecia, que estava bem, que não precisava de desculpas de Fernanda. Fernanda disse que sabia, e depois disse uma coisa que ficou com Mariana por dias depois disso. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Mariana, e eu acho que a minha mãe sabe disso, e eu acho que é exatamente por isso que ela faz o que faz. Mariana ficou em silêncio por um momento depois dessa frase, e então disse que ia pensar nisso, e desligou. Ficou muito tempo pensando nisso.
A doutora Patrícia tinha um escritório num 12º andar com vista para uma avenida movimentada, mas o escritório em si era quieto de um jeito que parecia deliberado. As paredes grossas ou o vidro duplo fazendo o barulho da cidade chegar apenas como um murmúrio distante, que lembrava que o mundo existia lá fora, mas não interferia no que acontecia ali dentro. As prateleiras eram organizadas com aquela ordem específica de quem lida com papéis importantes e sabe que desorganização é um custo que não pode se dar ao luxo de pagar. Uma mesa de madeira escura, 2 cadeiras do outro lado, uma xícara de café sempre presente. Mariana tinha marcado a reunião por e-mail e confirmado 2 dias antes. Chegou 5 minutos adiantada, porque era o tipo de pessoa que chega 5 minutos adiantada, não como performance de pontualidade, mas porque chegar no tempo exato sempre lhe pareceu desnecessariamente arriscado, quando 5 minutos a mais não custavam nada e garantiam que ela chegaria com a mente quieta e não com a mente ainda desacelerando do trânsito. A recepcionista a levou até a sala e ela ficou esperando por 2 minutos antes de a advogada entrar. Doutora Patrícia era uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos grisalhos que ela não tentava disfarçar, óculos de armação grossa que pareciam parte do rosto, um modo de se mover que era eficiente sem ser apressado. Ela cumprimentou Mariana, sentou, abriu um caderno e disse: "Me conte." E Mariana contou, não com emoção excessiva, não com dramaturgia, mas com a precisão que era sua característica, os fatos organizados, as datas quando as tinha, os valores quando eram relevantes, as situações descritas de forma que qualquer pessoa de fora pudesse entender a sequência e as implicações, sem precisar conhecer os personagens. Falou por 20 minutos, sem pausa. A doutora Patrícia ouviu sem interromper, anotando às vezes, olhando para Mariana com atenção constante. Quando Mariana terminou, a advogada ficou em silêncio por um momento, olhando para as anotações. Então disse: "Você já tinha pensado em separação antes dessa conversa?" Não foi uma pergunta. Mariana disse que tinha pensado em possibilidades, que queria entender o terreno antes de decidir qualquer coisa, que não tinha chegado até ali com uma decisão tomada, mas com uma necessidade de informação. A doutora Patrícia assentiu, e então passou a próxima 1h30 explicando com clareza o que Mariana precisava entender. Sobre o regime de casamento, que era comunhão parcial de bens no caso deles, o que significava que bens adquiridos durante o casamento eram partilháveis. Sobre o apartamento, que estava no nome de Rafael, mas que tinha sido comprado com uma entrada que incluía uma contribuição financeira documentável de Mariana. Sobre o negócio de Rafael, onde a participação de Mariana como colaboradora efetiva poderia ser demonstrada com os registros certos, registros que Mariana já tinha começado a organizar, com aquela antecipação que a advogada, que tinha visto muitos clientes, reconheceu imediatamente como a de alguém que não estava improvisando. Saiu daquele escritório com um caderno cheio de anotações e uma sensação que não era alívio, mas era próxima, a sensação de quem estava caminhando num terreno desconhecido no escuro e de repente tem uma lanterna. O terreno continuava sendo o mesmo, mas agora ela conseguia ver onde estava pisando. Voltou para casa, fez o jantar, esperou o Rafael, jantou com ele, ouviu do dia dele, contou do dia dela com o nível de detalhe que era habitual entre eles, que era suficiente para preencher o espaço de uma conversa de casal sem revelar nada do que estava acontecendo nas camadas mais profundas. Depois do jantar, lavou a louça, tomou banho, foi para o quarto e, quando Rafael dormiu, abriu o computador e trabalhou até meia-noite atualizando a pasta com o que tinha aprendido naquele dia. 3 semanas depois do jantar do vestido, chegou a mensagem do LinkedIn. Uma recrutadora de uma empresa de médio porte em outra cidade, especializada em distribuição e logística, que tinha visto o perfil de Mariana e queria conversar sobre uma posição de coordenação de operações que estava abrindo. A mensagem era direta, específica, mencionava características do perfil de Mariana que eram relevantes para a posição. Não era o tipo de mensagem genérica que recrutadores mandam para 1000 pessoas ao mesmo tempo, mas o tipo que resulta de uma leitura cuidadosa de um perfil específico. Mariana leu 3 vezes. Depois foi verificar a empresa, o site, os reviews de empregados em plataformas especializadas, as notícias que existiam sobre eles, o perfil do LinkedIn da recrutadora. Levou 40 minutos. Então respondeu dizendo que estava interessada e disponível para uma conversa. A conversa aconteceu por videochamada numa tarde em que Rafael tinha uma reunião fora e ela estava trabalhando em casa. Durou 1 hora. A recrutadora era direta, a posição era real, os desafios eram concretos,
O salário que mencionaram quando ela perguntou era quase 3 vezes o que recebia no emprego atual. Ela ouviu tudo, fez as perguntas que precisava fazer, agradeceu, disse que ia pensar e retornar em alguns dias. Ficou sentada depois da chamada olhando para a tela apagada do computador por um longo tempo. Depois abriu um documento novo e começou a fazer o que fazia quando precisava tomar uma decisão importante. Listou os dados de um lado e do outro. Não sentimentos, não expectativas. Dados. O que ela tinha na cidade onde estava, o que ela potencialmente teria na outra cidade, o que o emprego atual oferecia, o que o emprego novo oferecia, o que a vida atual continha, o que uma vida nova conteria. Leu a lista, leu de novo, guardou o documento. Não tinha tomado a decisão ainda, mas o contorno da decisão estava mais claro do que nunca. Naquela mesma semana, numa conversa por telefone com a mãe numa quinta-feira à noite, como sempre, ela não falou sobre o vestido, não falou sobre Rafael, não falou sobre o emprego novo. Dona Lourdes perguntou como ela estava e ela disse que estava bem, ocupada, pensando em coisas, como sempre. Dona Lourdes disse que sim, que entendia, e então contou sobre um vestido que estava fazendo para uma cliente, um vestido de noiva, o trabalho mais difícil, mas também o mais bonito que uma costureira pode fazer. E Mariana ouviu a mãe falar sobre o tecido, sobre o bordado, sobre as provas de ajuste e sentiu aquela conexão específica com a origem que aparece nos momentos em que você mais precisa ser lembrada de onde vem para saber para onde vai. Quando desligou, ficou um tempo em silêncio no quarto vazio e então disse em voz baixa para ninguém em particular: "Eu vou dar um jeito nisso." E foi para o computador. O domingo em que tudo começou a rachar foi um desses domingos que começa com uma aparência de normalidade tão convincente que você quase acredita que vai ser apenas um domingo. Sol entrando pela janela da cozinha num ângulo que tornava tudo dourado e levemente irreal. Rafael fazendo café com aquela lentidão de fim de semana que Mariana já tinha aprendido a conhecer. Cada movimento um pouco mais deliberado do que durante a semana, como se o corpo soubesse que não precisava se apressar e estivesse aproveitando a informação. Dona Cecília, no quarto de hóspedes, que tinha ficado depois de uma saída na noite anterior com amigas que morava perto da casa deles. Mariana estava na mesa com um livro aberto e o café ao lado, mas não estava lendo. Estava com os olhos no livro e a mente em outro lugar, o lugar onde passava muito tempo ultimamente, passando pelos dados, pelas possibilidades, pelos cenários. Tinha respondido à recrutadora 2 dias antes, dizendo que queria avançar no processo. Tinha uma segunda conversa marcada para a semana seguinte, essa com o diretor da área. Tinha marcado uma segunda reunião com a doutora Patrícia para o dia seguinte para aprofundar alguns pontos que precisavam de mais clareza. A campainha tocou às 8h45. Rafael foi abrir. Era Fernanda, com Marcos e o filho de 6 anos, chegando mais cedo do que esperavam porque o aniversário de uma colega do filho, que era na parte da tarde, tinha sido cancelado por motivo de saúde e, de repente, o domingo tinha ficado livre. Entraram com o barulho que a presença de uma criança traz, o filho correndo para a sala, Marcos indo direto para a cafeteira, Fernanda abraçando Mariana com aquele abraço que tinha ficado um pouco mais longo do que o habitual desde a conversa do telefone algumas semanas antes. Dona Cecília desceu uns 20 minutos depois, cabelos soltos pela primeira vez que Mariana se lembrava de ter visto, um roupão de seda que ela devia ter deixado no quarto de hóspedes de uma visita anterior, sem o colar de pérolas, sem a postura de armadura que era sua marca registrada em todos os encontros de família. Parecia, por um momento que durou o tempo de uma respiração, uma pessoa comum descendo para tomar café numa manhã de domingo. Sentou, Rafael serviu café. O filho de Fernanda foi buscar um brinquedo que tinha deixado na casa dos tios numa visita anterior. Marcos contou uma história sobre uma situação no trabalho que tinha ficado cômica com o distanciamento do tempo. A conversa fluiu com aquela leveza de domingo de família, quando ainda nada de importante aconteceu. Foi quando Fernanda colocou o celular na mesa. Ela tinha ficado quieta por um tempo, mais quieta do que o habitual, e Mariana, que já tinha aprendido a ler os silêncios das pessoas que conviviam com Dona Cecília, tinha notado, mas não tinha dito nada, esperando. Fernanda olhou para o irmão, depois para a mãe, depois para Mariana, e nesse triângulo de olhares aconteceu uma transmissão de informação que não precisou de palavras para ser entendida por todas as pessoas envolvidas. Fernanda disse: "Mãe, eu preciso te mostrar uma coisa." Pegou o celular, abriu uma conversa e colocou na mesa virada para Dona Cecília.
Era uma captura de tela de uma conversa de aplicativo de mensagens, uma conversa entre Dona Cecília e uma amiga chamada Neuza, que Mariana tinha ouvido o nome algumas vezes, mas nunca tinha conhecido. Uma conversa que a Neuza tinha encaminhado para Fernanda, numa tragédia de julgamento que às vezes acontece quando as pessoas acham que compartilhar fofoca com um membro da família da pessoa sobre quem a fofoca trata vai resultar em solidariedade e não em consequências. Mariana não viu o conteúdo da conversa naquele momento. Soube depois, pelo que Fernanda contou, que continha uma série de comentários que Dona Cecília tinha feito sobre ela ao longo de semanas. Comentários sobre a origem dela, sobre a família dela, sobre o modo como ela se vestia e falava e se comportava, sobre o que ela representava ou não representava como esposa para o filho, escritos com a franqueza sem filtro de quem acredita estar numa conversa completamente privada e, portanto, não precisa moderar o que pensa. Rafael pegou o celular depois da mãe, leu, ficou com os olhos na tela por mais tempo do que a leitura devia precisar, relendo ou talvez tentando encontrar uma interpretação diferente que não estava lá. Marcos olhou para o próprio café. O filho de Fernanda voltou com o brinquedo e percebeu o silêncio e ficou quieto perto da janela, sem entender, mas sentindo. Dona Cecília disse, com a voz que usava quando precisava recuperar o terreno, que era uma conversa particular, que todo mundo precisava de um espaço para desabafar, que estava falando com uma amiga e que o que as pessoas dizem em conversas privadas não deveria ser usado contra elas. Rafael baixou o celular. Olhou para a mãe e então olhou para o corredor que levava para o quarto onde Mariana estava, porque ela tinha subido buscar algo lá em cima alguns minutos antes da chegada de Fernanda e ainda estava lá em cima. Levantou, subiu, bateu na porta. Mariana estava sentada na beira da cama com o celular na mão, tinha ouvido o tom da conversa lá embaixo através do piso e sabia que algo tinha acontecido antes de Rafael aparecer na porta. Quando ele entrou, ela olhou para ele. Ele ficou parado no vão da porta por um momento, como se a distância de 2 metros entre eles fosse mais difícil de atravessar do que parecia. Disse, "Eu vi o que a minha mãe escreveu sobre você." Ela não perguntou o quê, porque não precisava dos detalhes para saber a categoria do que era. Apenas assentiu. Ele disse, "Eu sinto muito, Mariana." E ela olhou para ele por um longo tempo, longo o suficiente para que ele ficasse desconfortável com o silêncio, e disse, "Eu sei, Rafael." Havia uma distância enorme entre o que ela quis dizer com isso e o que ele entendeu. Ele entendeu que ela aceitava as desculpas. O que ela quis dizer era que sabia que ele sentia, que nunca tinha duvidado que ele sentia, que o problema não era a ausência de sentimento, mas a ausência de ação, a distância enorme e inatravessável entre sentir que algo está errado e fazer com que pare de estar errado. Mas não disse isso, porque não era mais o momento de dizer, era o momento de fazer. Rafael desceu depois de um tempo. Mariana ficou sentada no quarto e ouviu a conversa lá embaixo voltar a acontecer, mais baixa do que antes, mais cuidadosa, o tom de pessoas que estão navegando algo que não foi resolvido, mas que precisa ser posto de lado por enquanto, porque há uma criança na sala, um café esfriando e um domingo que de alguma forma precisa continuar. No final da tarde, quando todos foram embora, Mariana lavou os copos do café, enquanto Rafael ficou sentado na mesa olhando para o nada. Ela lavou com cuidado, um por um, enxagou, colocou para secar. Então secou as mãos, pegou o celular e enviou uma mensagem para a doutora Patrícia, dizendo que precisava adiantar a reunião do dia seguinte, se possível, para amanhã cedo. A advogada respondeu em 10 minutos. "Às 8, está bom?" Mariana respondeu, "Perfeito." A tarde de terça-feira tinha aquela luz de fim de outono que é dourada, mas já tem uma frieza por baixo, o tipo de luz que lembra que a estação está mudando antes que o calendário confirme. Mariana saiu do trabalho mais cedo, passou em casa para pegar o notebook e foi de Uber até a casa de Dona Cecília. Tinha ligado na manhã daquele dia, uma ligação curta, educada, dizendo que precisava passar para uma conversa. Dona Cecília tinha ficado em silêncio por um momento e então dito, "Pode vir." Só elas duas. Mariana tinha pedido especificamente isso, sem Rafael, apenas as duas. O portão de ferro estava aberto quando chegou. A empregada que abriu a porta a levou até a sala e foi buscar água antes de ser dispensada. E então ficaram as duas, Mariana de um lado do ambiente e Dona Cecília do outro,
a poltrona grande, onde a sogra sempre sentava de um lado, e o sofá mais neutro do outro. Dona Cecília estava vestida como sempre, impecável, o colar de pérolas no lugar, os cabelos no coque exato, como se a armadura fosse automática e não exigisse esforço. Cruzou os braços quando Mariana sentou, não de forma hostil exatamente, mas com aquela postura fechada de quem está pronta para defender posição. Ela esperava uma conversa sobre o domingo, esperava lágrimas ou acusações, estava preparada para ambos. Não estava preparada para o que aconteceu. Mariana colocou a bolsa ao lado, abriu o notebook sem pressa e, enquanto ele ligava, disse: "Obrigada por me receber, Dona Cecília. Eu não vou tomar muito do seu tempo. Eu quero te mostrar algumas coisas e depois vou embora." A tela acendeu. Mariana girou o notebook para que a sogra pudesse ver e começou. A primeira coisa que mostrou foi o apartamento, não de forma acusatória, não com termos jurídicos que poderiam soar como ameaça, mas com a clareza de quem está apresentando fatos a alguém que precisa entendê-los. Mostrou os extratos bancários que documentavam a contribuição dela na entrada do apartamento, quase 40% do valor total, dinheiro que ela tinha juntado ao longo de 2 anos antes do casamento para uma coisa exatamente assim. Mostrou a documentação que a doutora Patrícia tinha ajudado a organizar, mostrando como esse histórico funcionaria em caso de partilha, não como uma ameaça, mas como uma informação. A segunda coisa que mostrou foi o negócio de Rafael. Abriu as planilhas, dezenas delas, que ela tinha construído ao longo de 3 anos, cada uma datada, cada uma com os resultados que tinha gerado, as análises de mercado que tinha feito quando o Rafael estava começando, os contatos que tinha aberto usando sua própria rede profissional, as estratégias que tinha sugerido e que tinham sido adotadas. Mostrou os e-mails onde ela aparecia copiada ou como remetente em comunicações que eram centrais para o crescimento do negócio. Não como prova de nada ainda, mas como contexto, como informação. A terceira coisa que mostrou foi a proposta de emprego. A empresa, a posição, o salário. Mostrou a mensagem confirmando que ela tinha aceitado a proposta e que começaria em 6 semanas. Mostrou o apartamento que tinha visitado na outra cidade numa viagem rápida que tinha feito, enquanto Rafael achava que ela estava numa conferência de trabalho. Um apartamento menor que o atual, mas bem localizado, com um quarto que ficaria para ela, e uma varanda com vista para uma rua arborizada. Dona Cecília olhou para a tela durante cada uma dessas apresentações, sem dizer nada. O rosto dela, que Mariana tinha passado 3 anos tentando ler, estava numa expressão que não reconhecia, porque nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era desprezo, era algo que ficava entre surpresa e algo que poderia ser o começo do reconhecimento de um erro, se pessoas como Dona Cecília conseguissem chegar até esse lugar. Quando Mariana terminou, fechou o notebook com aquela tranquilidade de quem acabou de apresentar um relatório profissional e está satisfeita com o que produziu. Ficou em silêncio por um momento, não para dar espaço para a sogra falar, mas porque havia uma última coisa que queria dizer e queria ter certeza de que estava dizendo do lugar certo. Não da raiva, não do ressentimento, mas da clareza. Disse: "Eu não vim aqui para brigar, Dona Cecília, e não vim para me vingar de nada. Eu vim porque acho que você merecia saber antes de todo mundo. Não porque você foi boa comigo, porque não foi, mas porque essa é a pessoa que eu sou, e eu quero continuar sendo essa pessoa independente do que acontece." Pausa. "Você rasgou um vestido que eu juntei dinheiro por 6 semanas para comprar. Não porque o vestido era feio, porque você quis mostrar que podia. E eu fiquei quieta porque naquele momento ainda estava tentando entender o tamanho do que era possível entre nós. Agora eu entendo, e está tudo bem." Levantou, pegou a bolsa, caminhou até a porta da sala e lá na porta, sem se virar completamente, apenas de perfil, disse uma última coisa que tinha planejado dizer, mas que saiu com uma naturalidade que a surpreendeu. "O vestido eu mandei consertar, aliás. O tecido é bom, aguentou." E saiu. A porta da frente fechou com um clique suave que ecoou pela entrada da casa grande. Mariana foi para a calçada, chamou o Uber no celular, esperou 2 minutos sentada no murete baixo na frente da casa olhando para a rua onde as folhas de outono estavam começando a cair, uma por vez, com aquela lentidão que parece tranquila, mas é só inevitável. Dentro da casa, Dona Cecília ficou sentada na poltrona por um longo tempo depois que a porta fechou. A empregada passou pelo corredor e recuou quando viu a expressão da patroa.
O colar de pérolas parecia mais pesado do que o habitual. A sala, que sempre tinha sido o centro de poder dela, parecia ter mudado de tamanho enquanto ela não estava prestando atenção. Ela ficou ali com as mãos no colo, olhando para o notebook que Mariana tinha colocado na mesa de centro e depois levado embora, para o espaço vazio onde ele estava, e pensou numa sequência de coisas que não pensava havia muito tempo. Pensou no rosto de Rafael no domingo quando leu a conversa com a Neuza. Pensou no rosto de Fernanda quando colocou o celular na mesa. Pensou no rosto de Mariana quando o tecido do vestido rasgou, aquela expressão que ela tinha interpretado na hora como resignação e que agora, com a perspectiva daquela tarde, entendia que era outra coisa completamente. Era decisão.